Olá, querido de Deus. Hoje eu quero falar contigo sobre essa igreja aí, ó, a igreja luciferiana, aberta no Rio de Janeiro, em Itatiaia. É, vamos ler ali o texto? Conheça a primeira igreja luciferiana do Rio, templo dedicado a Lúcifer, o adversário de Deus. O texto já é totalmente equivocado e muito mal escrito. Aqui está uma compreensão totalmente equivocada. Deus não tem adversário. Deus não há adversários para Deus, à altura de Deus, que possa competir com ele, que possa fazer um tete a tete com Deus. Isso não existe. Lúcifer é uma criatura, ok? Tudo que você conhece como os anjos caídos e os anjos que não foram caídos, os seres humanos, os cosmos, ok? A natureza, tudo isso Deus criou pelo poder da sua palavra. É importante que você entenda isso, ou seja, eles nasceram. E nasceram porque Deus assim o desejou. Deus não tem natureza. Uma criatura que tem natureza vai fazer um vis-a-vis com Deus? A criatura de Deus vai fazer um tete a tete com Deus? Não dá para imaginar, né? Então, aqui eu já começo refutando o texto. O templo fica no quilômetro 326 da rodovia, quase encostado na divisa com São Paulo. Vamos lá. Olha como é interessante aí, ó. É uma coisa assustadora que num país que se diz cristão, tolerar isso aí. Aceitar isso aí. O que é isso aí? Isso aí é adoração. É adoração à violência. É adoração à traição. É adoração ao sacrifício. É adoração à zombaria com o nome de Deus. É adoração à prostituição. É adoração a tudo que não presta. É adoração às trevas. É adoração ao fingimento, à mentira, à corrupção, à malignidade. Tudo que não presta, eles estão adorando, porque ele representa as trevas. Tudo que não presta, ele representa. E você vai se assustar quando eu ler para você que o negócio as pessoas adoram isso aí. Adoram isso aí. Para você como igreja, é bom você vigiar. Vamos lá, à beira da Via Dutra é impossível não notá-la. Olha isso. Na maior simplicidade. Paredes pretas com cruzes ponta-cabeças, teto vermelho, imagens de mais de 2 metros de altura ao redor. Parece um cenário de filme no quilômetro 326 da rodovia, quase encostado na divisa com São Paulo. É, porém, a igreja luciferiana, dedicado a Lúcifer, o anjo caído do cristianismo, o adversário de Deus. Um outro erro aqui, crasso. Lúcifer não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é um movimento fundado por Cristo. Ele foi quem fundou o cristianismo. O diabo não tem nada a ver com este movimento. Então, mais um erro aqui. E embaixo, o adversário de Deus. Vou repetir. Deus não tem adversário. E existe uma diferença brutal, anos-luz, entre o Criador e as suas criaturas. Ponto. Então vamos lá. Tá aí, ó. Igreja Luciferiana, em Itatiaia. Fotos mostram um cenário de castelo, bode de estimação, zebu e muito... Tudo que não presta, ele está por trás. Tudo que não presta, ele está envolvido. Tudo que envolve matança, covardia, mentira, traição, zombaria com o nome de Deus, destruição de países, pessoas morrendo de fome, assassinato em massa, ele está por trás. Usando os seus ministros, os seus músicos, os seus obreiros, só para destruir, porque o projeto dele é matar, roubar e destruir, como diz a palavra. Vamos lá.
O Globo visitou a sede da... Mas lógico que vai visitar. Você acha que a Globo vai deixar isso passar batido? Porque há uma ligação promíscua entre o diabo e essas emissoras no Brasil, na verdade no mundo inteiro. Beleza? Eles trabalham para satisfazer o seu pai. Quem é o pai deles? Satanás, o diabo. Então, não vai assustar ninguém que a Globo foi lá visitar, conhecer a casa do pai deles. E seria estranho se eles não fossem. Quem tem que tem o fogo como um dos símbolos? Vamos lá. No dia mais frio do ano em Itatiaia, quando a temperatura caiu a 6 graus negativos na madrugada, mesmo com frio, eles estavam lá. Eles pagam preço. Eles se sacrificam para visitar e para adorar o pai dele, para implantar no Brasil o desejo do pai deles. Vamos lá. O acesso ao local, cujo estacionamento estava cheio numa tarde de terça-feira. O local estava cheio numa tarde de terça-feira, ou seja, eles se dedicam verdadeiramente ao pai deles. Eles vão lá para adorar o pai deles. Eles estão curvados diante do pai deles. E nós, como filhos de Deus, será que nós entendemos isso aqui? Será que nós adoramos a Deus como Deus deve ser adorado? Será que nós adoramos a Deus somente com os lábios? Ou os nossos hábitos e ações mostram verdadeiramente que nós o adoramos em espírito e em verdade? Para você pensar. Numa tarde de terça-feira, é uma ruazinha pacata do bairro Vila Esperança, num trecho de 300 metros. Há 5 igrejas evangélicas cercando o templo, que ainda não tem alvará de funcionamento. Como que eles sabem que as 5 igrejas não têm alvará de funcionamento? Ou seja, isso aqui que eu acabei de dividir com você aqui, ó, há 5 igrejas evangélicas cercando o templo, que ainda não tem alvará de funcionamento. O que eles estão dizendo aqui? Que estas 5 igrejas estão na clandestinidade e que o templo de Lúcifer, a igreja de Lúcifer, está totalmente legalizada. Agora, abre aspas, é uma coisa bem estranha. Existem 5 igrejas cercando o templo. Será que tem toda essa necessidade? Uma igreja só não seria o suficiente? Por que tem 5 igrejas num local pequeno de ali 300, 400, 500 metros? Então aqui, o que você vê? Que você vê a divisão entre os comandantes destas igrejas. E isso é perigoso, ok? Então aqui, essa frase deles aqui, ó, que não existe alvará de funcionamento, é para denegrir, ok? É para denegrir as igrejas evangélicas. Vamos lá. Não posso dizer que essa demora é por intolerância religiosa. Admito que preciso entregar à prefeitura os documentos necessários, explica o mestre Jonan, fundador da igreja e também do templo de Quimbanda, que já funciona com alvará ao lado. Vamos lá. Jonan é como Jonathan de Oliveira Ribeiro, de 31 anos. É chamado pelos seguidores que atende para trabalho com fim de prosperidade financeira, agradecimento por objetivo alcançado ou uma urgência pela reparação de danos causados por outras pessoas. A maior busca é pelas amarrações amorosas, ou seja, macumba, feitiçaria, bruxaria. Então é o que eu estou te dizendo, tudo que sai dele, sai fora, porque não presta, ele vai acabar com a tua vida, porque ele tem um ódio mortal dos seres humanos, porque quando ele olha para os seres humanos, ele lembra de Deus. Só para você entender, vamos continuar. Tá aí, ó. A igreja luciferiana, o anjo caído, tá aí.
Tá aí. São milhares de pedidos por mês. E grande parte do grupo que me procura é de evangélicos e católicos. Aí, ó, vamos lá. São milhares de pedidos por mês. E grande parte do grupo que me procura é de evangélicos e católicos. Será que isto é verdade? Eu não sei. Será que não é uma forma para denegrir e zombar e ridicularizar ainda mais os evangélicos e os católicos? Eu não sei. O que eu sei é que o estado das duas igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, são estados preocupantes. Se você é um homem que trabalha com a verdade, que não mente, que se curva diante da verdade, que não está aqui para agradar o homem, mas para agradar a Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos lá, diz: muitos que dizem ter medo e tudo mais, na hora do feitiço do amor, não tem jeito, vem. Tá aí. O acesso à sala que guarda a fachada-chave e um coração com milhares de pedidos de amarração fica depois do estacionamento e de uma escadaria. Para chegar lá, é preciso atravessar o quintal diante da construção do Castelo da Quimbanda, com 2 andares e um subsolo onde são feitos os rituais para pombagiras e exus. Tá aí, ó. Da área externa, pode-se sentir o cheiro de carniça por conta da putrefação da carne de animais sacrificados. É assim, é meio até difícil de você falar como que um ser humano consegue aceitar isso aí, se submeter a toda essa imundície, a toda essa sujeira. Vamos lá. No terreno de fora, com vista para Dutra, um lago artificial para patos é finalizado, além de um galinheiro para as aves que serão sacrificadas e um santuário para as entidades. Complexo do Axé. Para o futuro, são projetados um salão de festas para receber convidados de casamentos e salão do Zé Pilintra, além de um espaço para receber mais pessoas do Axé e outros que abrigará ONGs. ONG, tá aí. Você entende por que a esquerda está envolvida com sindicatos e por que a esquerda está envolvida com ONGs? Porque o projeto é só um, é maligno. O projeto é só um, maligno, é destruir, em especial, destruir as famílias cristãs e também destruir a égide judaico-cristã. E isso eles estão fazendo muito bem. A maior obra do Brasil do caminho da mão esquerda é a minha. Ela começou há mais de 10 anos. Creio que ainda faltam 2 ou 3 anos para terminar 100%, diz Jonan, que tem um estacionamento próprio para o seu Porsche e as suas 3 motos. Entre elas, uma Harley Davidson estilizada com desenhos de fogo e um crânio. Aí, olha o que Lúcifer faz com os seus obreiros, com os seus ministros e com os seus cantores. Aí, ele enriquece. Aí, tá afim de se dedicar a Lúcifer? Quando o líder menciona o caminho da mão esquerda, trata da filiação à Quimbanda, religião que concentra na comunicação e no culto a Exus e Pombagiras, entidades espirituais com característica tanto protetoras quanto desafiadoras da ordem estabelecida. Então, qual é o projeto? É desestabilizar a ordem estabelecida. E aí eu te pergunto, o diabo protege quem? Satanás protege quem? Satanás guarda quem? O projeto dele é somente destruir. E aí continua. Eu não vou continuar lendo para o texto não ficar tão grande. Então tá aí, ó. Tá aí. Então assim, aqui eu tô mostrando para você que o próprio Estado da igreja
levou a isso aí. Você ter uma igreja estabilizada e legalizada no Rio de Janeiro para adorar o diabo, isso é muito preocupante. Isso aí revela verdadeiramente o estado que a igreja protestante se encontra. Abre aspas. Assim como estiver a igreja, estará o mundo. Se a igreja brasileira fosse aquela igreja de 40, 50 anos atrás, isso nunca iria acontecer. Nunca. Jamais. Ele jamais teria força. Esses ministros feiticeiros e macumbeiros que adoram ele, que gostam dele, não teriam força, não teriam condições para criar uma igreja para adoração desse demônio. Por quê? Por causa do poder da igreja, por causa da autoridade da igreja, por causa da adoração da igreja, por causa da obediência da igreja ao seu Criador. Quando a igreja começa a perder a autoridade, este aí é o resultado. Este aí é o resultado. E isso aí, para o Rio de Janeiro, de forma geral, só traz mais violência. Mais sangue inocente serão derramados. Mais casamentos serão ceifados. Haverá mais discórdia, mais segregação, mais corrupção e afins. Por quê? Porque o diabo introduziu um templo para que o nome dele fosse adorado. O nome dele está sendo adorado. E veja, o texto que eu li para você está dizendo que terça-feira à tarde o templo dele está lotado. Isso é bastante preocupante. Isso mostra que o trabalho que nós, como igreja, estamos fazendo não é um trabalho como deveria ser feito. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sou pastor. Eu sofro perseguição pelos pastores há anos. E por que eles me perseguem? Me perseguem porque eu não me curvo à mentira. Eu não me curvo à safadeza. Eu não me curvo à corrupção. Eu não me curvo em prejudicar ninguém. Deus não prejudica ninguém. O Senhor Jesus Cristo não prejudicou ninguém. Por que eu vou prejudicar uma outra pessoa que tem muitas das vezes mais inteligência do que eu? Faz uma oração mais poderosa que a minha, tem uma sabedoria além da minha. Não, se tem uma pessoa mais poderosa que eu na igreja, eu vou me juntar a ela. Mas infelizmente não é assim que acontece. E este aí é o resultado. Este aí é o resultado. Nós vivemos num tempo que o verdadeiro pastor, ele é praticamente perseguido. Ele é calado dentro das igrejas pelos pseudos pastores que estão ali executando um trabalho para o diabo, para Satanás. E o pastor verdadeiro, ele não tem espaço, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Agora, é fácil passar por... Não, não é, irmão. Não é fácil passar, não é. Porque você quer fazer a certa, você quer fazer a coisa certa, mas os obreiros de Satanás que estão dentro da igreja, dentro das igrejas, comandando, te impedem de você fazer e te botam para escanteio. Entende? Então, independente do que aconteça, independente do que façam com você, não abra mão da verdade. Não abra mão de glorificar o nome de Deus em espírito e em verdade. Não abra mão de se curvar diante da verdade. Não abra mão de servir a Deus não com palavras, mas por meio de ações e hábitos. Que Deus te abençoe, te dê força e te guarde. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.